Que está conosco, você que está assistindo, fique até o final, porque nós vamos falar de muita coisa importante e hoje nós vamos falar de soluções empresariais com a Alessandra de Matos, que inclusive já está aqui com a gente pela terceira vez. Então significa que nós estamos aqui com conteúdo realmente relevante para vocês. Alessandra, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Elisângela. Boa noite para todos. É um prazer imenso estar aqui novamente. Essa troca de energia, de conhecimento. Eu falo que eu sempre chego aqui com conhecimento e saio daqui com um conhecimento muito maior, muito mais rico. Obrigada. Muito bom, gente. E eu quero aproveitar para falar com você que segue a gente pelo YouTube. Então dá para interagir. No YouTube dá para mandar perguntas. Se vocês quiserem falar alguma coisa aqui e fazer pergunta para a Alessandra, fiquem à vontade. Pode estar mandando que eu estou acompanhando por aqui, tá bom? E nós já vamos começar aqui, gente, trazendo para vocês muita informação, porque dentro do ramo empresarial, né, Alessandra, acontece de tudo e mais um pouco. E os empresários hoje aí estão tendo que ter um malabarismo. E a Alessandra, gente, ela é uma mega empresária. Então, conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência empresarial, né, do tempo, de tudo que você vem fazendo, como é que você tem trabalhado para que a gente realmente traga a solução aqui, que é o nosso propósito de hoje. Elisângela, eu costumo dizer que o empresário ele é muito solitário. Então, ninguém entende ele. Então, muitas vezes, ele precisa sempre realmente estar acompanhado de alguém para que ele consiga subir os degraus que a vida nos coloca ali, né? Eu venho de uma trajetória, que eu já te contei várias vezes, em alguns podcasts passados, de 20 anos dentro de uma empresa. Nessa empresa eu passei por todos os departamentos. Eu comecei como vendedora. Era uma empresa a nível Brasil, tinham franquias, tem ainda até hoje franquias e muitas filiais, eram mais de 100 filiais espalhadas por todo o Brasil. E nesses 20 anos eu cheguei ao cargo mais alto do grupo, ao cargo de diretora-geral a nível Brasil. Então, eu realmente conheci todos os lados da empresa, todos os lados da moeda. O lado do operacional, que a gente chama de chão de fábrica, e até passando ali pelo tático e chegando no estratégico mesmo, que é onde você acaba olhando tudo de cima, né? Então, isso me deu uma bagagem enorme. Tá? E, com isso, eu fui desenvolvendo também a minha filosofia, o meu método de, há 20 anos atrás, ter ficado na rua pegando latim, papelão, e depois conseguir construir hoje o que eu tenho. Que eu amo a área da educação, que são as escolas, amo trabalhar com pessoas, amo desenvolver elas, e aí foi onde entrou a agência de emprego, que é algo assim que também os empresários estão sofrendo muito com a mão de obra. E, fora isso, agora, o lado de palestras, mentorias, treinamentos, e assim vai. Olha quanta novidade que a gente está trazendo aqui hoje, porque a Alessandra, eu tenho acompanhado a trajetória dela, gente, e ela realmente está num desenvolvimento incrível, né, Alessandra? Está aí buscando realmente cada vez mais aprender, crescer, e o que é importante, trazer algo para a população, né? Ajudar a população, principalmente no meio empresarial. Então, olha só, manda a pergunta aí. Se inscreve no canal do Debelas para acompanhar conteúdos como esse, gente. Alessandra, e aí, dentro de tudo que a gente vem falando, que você vem apresentando, no podcast passado, você já trouxe um pouquinho do conhecimento que você está buscando, né, do que você está aprendendo. Como que você está aplicando isso dentro das suas empresas? Na verdade, eu falo que eu mentorei a minha vida inteira. Eu desenvolvi pessoas a minha vida inteira, eu só não sabia que o nome era esse, que tinha um nome para isso. Então, eu passei a minha vida fazendo isso. E quando eu descobri que isso tinha um nome, que as pessoas chamavam de mentor, eu fui estudar mais.
Então, foi quando eu fui fazer cursos na área de terapia. Não sou terapeuta, mas fiz os cursos para entender mais, né, o desenvolvimento humano. Fiz cursos de coaching, imersões, mas não sou coach, mas fiz também, né, e me especializei nisso. Faço bastante curso na área de neurociência, que é algo assim que para mim me fascina. Eu falo que é uma coisa que nós duas, a gente para um pouquinho para conversar, a gente já começa a entrar nessa loucura da mente humana. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, porque é algo que eu falo que hoje eu me considero uma facilitadora do desenvolvimento humano. E eu comecei a trabalhar muito isso, inclusive dentro das minhas empresas, porque eu fiz tanto isso numa outra empresa, para uma outra pessoa. Por que eu não poderia desenvolver o meu próprio método, né, e devolver isso para o mundo agora através das minhas empresas? E aí eu comecei a trabalhar isso ali. E dali o chamado começou a ficar mais forte. Porque eu vinha de uma empresa gigantesca, aí as minhas, eu tenho, hoje são 7 unidades, mas eu cuidava mais de 100. Então, o mundo começou a gritar. Deus falava assim para mim, você precisa ir para mais, você precisa ir para mais. E aí eu dou risada, né, porque eu falo, imagina, um microfone na minha mão, subir num palco e palestrar. Então, o primeiro desenvolvimento que eu comecei a trabalhar foi eu comigo mesma. Eu falo que é o autoconhecimento. E aí, através disso, eu passei a fazer isso comigo, e aí, de mim, através de mim, vai para o mundo. E aí eu comecei a colocar dentro das escolas. Hoje eu estou com projetos totalmente diferenciados dentro das escolas também, para levar para a população. Comecei a fazer isso dentro da agência, e agora já comecei a fazer isso dentro das empresas também. Criar toda essa metodologia e colocar ela dentro das empresas para poder desenvolver as pessoas, principalmente no ramo de gestão e liderança. E olha só, geralmente, né, você falou que passou pelo processo, você veio cuidando de você para chegar até aqui. E geralmente eu falo que esse é o processo mais bonito de passar um conhecimento, porque está além dos livros, né? Além do que você, lógico, a gente busca o conhecimento, mas na prática é o que realmente fixa. E aí você pode de verdade trabalhar isso com as pessoas, né? Eu venho estudando muito, eu tenho os meus mentores também, e uma das coisas que eles falam, né, muito em qualquer mentoria que você vai fazer, mentoria de valor mesmo, porque eu não sei nem que palavra usar, mas às vezes a gente precisa tomar cuidado que mentor você encontra em qualquer lugar, né? Coach a gente encontra em qualquer lugar, mas o mentor, né, o profissional, você sabe disso, que você faz esse trabalho lindo com as mulheres, eu acompanho também. Então, a gente sabe que existem pessoas e pessoas. Uhum. E aí eles falam muito sobre isso com a gente, do quanto você vivenciar, do quanto a sua experiência é que te carrega para você poder levar isso para as outras pessoas. Porque, assim, Elisângela, às vezes o empresário, ele tem uma meta que ele acha que ela é atingível para daqui 2 anos. Mas, de repente, por falta de conhecimento dele, ele acha que é 2 anos para atingir a meta. Mas eu que já passei pelo processo, eu que já apanhei, eu que já peguei o microfone e tremia inteira, eu que já subi no palco e as pernas quase desfaleceram ali. Então, eu já sei o que ele precisa fazer para que essa meta que ele acha que ele vai atingir em 2 anos, ele atinja em 6 meses. Então, essa o diferencial de uma pessoa que passa pelo processo de verdade, que passa por todos os erros, todas as dores, e depois realmente cria um método e vai ensinar alguém. E, às vezes, existem mentores que nem método ele precisa ter. Ele só precisa ter aquilo que nós temos de mais precioso, que a essência é a vida, aquilo que a vida nos ensinou. E olha só, tem uma fala que é o seguinte, né? É melhor você aprender com pai e mãe
do que aprender na vida. A vida dói mais, né? E, na verdade, quando você traz esse trabalho de mentoria, já passando pelo processo, é exatamente essa fala do pai e mãe. Porque você vai ensinar com todo cuidado e vai ensinar realmente as dores, porque às vezes a pessoa só quer ensinar lá na ponta, como atingir lá na ponta. Mas esquece que tem os degraus que você vai subir e são dolorosos. Se não doer, não tem efeito, tá? Tudo que não dói, você não passa para o próximo nível. Precisa doer. É igual academia. Se você for na academia e ficar lá levantando peso nenhum, pega lá 1 quilinho e fica todo dia durante 2 anos, você não vai conseguir nada. Então, toda vez que o seu músculo inchar, para modelar ele, você precisa cada vez mais aumentar o peso. E toda vez que você aumenta o peso, dói. Então, o crescimento dói, né? Tudo que você procura sair do estágio A para ir para o B, vai ter nesse meio, nesse processo todo, a dor. Existem escolhas e renúncias que você vai ter que fazer, que vai doer, mas ela é necessária para o seu crescimento. Não tem jeito. Sem dor, não tem jeito. E essa sua palavra de renúncia, para mim, ela soa muito forte, né? Porque, de verdade, às vezes a gente começa a escolher algumas coisas, mas esquece que a renúncia faz parte. Eu tenho 3 coisas que eu levo comigo sempre. Que a vida é feita de oportunidades, basta você saber aproveitar ou não. São escolhas e renúncias que a vida te dá, e você tem que... chega um momento que não tem jeito. Ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. E as pessoas falam muito assim, que para todo problema existe uma solução. E eu já costumo dizer que é diferente. Na verdade, depois de toda solução vem um problema. Não existe vida sem problema. A vida ela é feita de pequenos problemas. Então, quando a pessoa fala assim, resolvi, graças a Deus, agora eu estou sossegado. Mentira! Ela sentou, falou, estou sossegado, 5 minutos, vem outro problema para você resolver. Às vezes uns maiores, outros menores, mas é atrás de toda solução já tem um próximo problema. Então, já fiquem ligados nisso. Assim, as pessoas já não se iludem mais. A gente estava falando aqui de frustração, né? Exatamente. Então, não se frustrem. Se vocês entenderem que atrás de toda solução vem um problema, a frustração vai embora. E é isso mesmo, gente. E os desafios, eles acontecem para crescer ainda mais, né? Porque se você, igual você falou na academia, se você não se movimenta, vai ficar na mesma. Então, na vida é isso. Eu falo, a vida é movimento e a gente precisa buscar esse crescimento diário. Cada desafio é um degrau a mais que você vai subir. E olha só, aqui está todo mundo mandando mensagem, todo mundo dizendo, né, como sempre, que ama essa mulher maravilhosa, Emanuele, maravilhosa, quem mais? Nossa, tem um monte de gente aqui falando. E a mulher mais espetacular do mundo, a Laís. Não me canso de ouvir as histórias dela, é uma inspiração. O Mauro, sou prova viva dessas mentorias. Olha só que legal, gente. O Marcel, por que você começou a trabalhar com soluções empresariais fora da escola? A gente ia chegar lá, mas vamos já responder. Eu comecei a trabalhar com soluções empresariais fora da escola justamente por ver a carência do mercado. A começar pelos meus alunos. Então, dentro da escola mesmo, eu já comecei a sentir, já não é de hoje, essa deficiência e essa dificuldade do empregado com o empregador e do empregador com o empregado. Então, a gente começa pelo recrutamento e seleção, tá? Depois nós vamos para algumas outras áreas, que nós já estamos aí num caminho, já finalizando com o meu TI, a parte de inteligência artificial, que hoje, por isso que eu falei da importância do treinamento, por exemplo, de atendimento ao público. Porque a inteligência artificial, ela está substituindo algumas coisas que ela está dando de 10 a 0 no atendimento humano. Sem contar, financeiramente falando, o quanto isso ajuda o empresário. Então, tem tudo isso. Tem a parte dos meus alunos, a parte que vincula isso dos colaboradores com os contratados, empresários com empregados. E tem a parte também do que eu já sofri muito,
do quanto a gente... Quando você não tem uma métrica, quando você não mede nada, o quanto você não sabe aonde você está. E, às vezes, o empresário, ele sabe aonde ele quer chegar, mas ele não sabe aonde ele está. E, quando ele não sabe onde ele está, ele não sabe nem por onde começar. Então, são algumas lacunas que eu já enfrentei muito, a ponto de num mês, estar ganhando 80 mil, e daqui a um tempo, eu não ter dinheiro para comprar um ovo. Eu perdi tudo. Ganhei muito, perdi tudo. Então, tem a frase lá que fala que você tem que falir pelo menos 2, 3 vezes, que aí depois é só alegria, né? Então, eu já estou no meu caminho, já cumpri com o propósito. E aí então eu fui para esse lado do ramo empresarial por já ter passado por tudo isso e conhecer a fundo, como eu disse, todos os lados de uma empresa, passei por todos os lugares, conheço quando a gente fala do funcionário, porque eu fui colaboradora, eu fui funcionária, eu passei por líderes, chefes, eu passei por líderes que tinham o dom da palavra de tirar da gente o que a gente tem de melhor, e passei por todos os departamentos e cheguei a ser a líder. Né? Então, eu consigo ali estar de um lado e do outro e no meio também. E tem muito a ver aqui com o que a Laís está dizendo. Não desisto das coisas porque sempre vem a voz dela pegando no meu pé. E é uma das coisas que a gente vinha falando aqui um pouquinho antes nos bastidores, né? O quanto que é importante ter alguém realmente te sinalizando, te dando uma cutucada. Elisângela, eu sou uma líder bem enérgica. Eu falo assim que eu sou aquele tipo de pessoa que, quando eu escuto, às vezes, lá nas redes sociais, as pessoas falando assim, o empresário tem que sair da operação. Eu falo, gente, não. O que ele precisa é ter braços, pessoas para ajudar ele, para que ele consiga, tanto na estratégia quanto no operacional, fazer o que tem que fazer. Mas ele não tem que tirar os olhos dele do operacional. Isso é uma fórmula de fracasso. Eu fiz isso e fracassei. Eu saí do operacional. Foi uma das vezes que aconteceu, que eu te falei que eu fali. Então, para mim, isso é uma grande mentira. O que ele precisa é aprender a trabalhar com o operacional de uma forma estratégica para que ele tenha mais tempo para ele. E é o que eu falei. E essa coisa de falar assim, o empresário, nessa nova liderança, eu sou muito honesta nisso, de falar assim, nessa nova liderança, ele tem que ser muito líder, e as pessoas entendem liderança como bondade. Tá? Liderança não é bondade. Liderança é você ensinar e depois cobrar. E cobrar, sim, de verdade. O que acontece é que hoje nós estamos com dificuldade das pessoas entenderem e diferenciar o que é cobrança do que realmente é humilhação. Hoje, qualquer cobrança já fala, está me humilhando. Não, a cobrança faz parte. Eu falei para você que eu estava hoje conversando com uma pessoa que trabalhou para mim, e ela disse para mim, com todas as letras, eu preciso voltar a trabalhar com você. Eu falei, por quê? Aí ela falou assim para mim, porque você me tira da zona de conforto. Você é enérgica, você é brava. Aí eu falei, não, eu não sou brava. Eu só olho para você e falo assim, você é boa nisso, e eu vou te empurrar até você se jogar e chegar onde você tem que chegar. E tem uma coisa que, assim, o bom líder, né? Ele enxerga lá na frente, ele enxerga o potencial da pessoa. E, às vezes, essa cobrança é justamente por isso, e a pessoa, por ser muito mimizenta, porque o mercado está muito assim, muito. Aí não consegue evoluir e ainda acha que o chefe é chato, que o chefe é bravo. Existem grandes talentos no mercado que hoje não estão sendo desenvolvidos porque eles se deixaram cair na zona de conforto por vitimismo, de ser muito mimizento. Eu tenho algumas pessoas que hoje se tornaram até grandes amigos, pessoas que eu desenvolvi como líderes, como empresários, que hoje têm a empresa deles. E essas pessoas, elas falam que, em um momento da vida delas, eu acreditava muito mais nelas do que elas nelas mesmas.
E ela falava, Alessandra, eu vi assim, você olhava para mim, você falava assim, Alessandra, o nome da pessoa, né? Então falava assim, você é isso, isso. Eu falava assim, onde ela está tirando que ela acha que eu sou tudo isso? Porque eu não sou. Eu não sou tudo isso, eu não sei, eu não vou chegar nisso. E elas falam igual a Laís, que às vezes a voz fica ali falando, olha, um dia alguém acreditou mais em mim do que eu em mim mesma. E o quanto que é importante ser cobrado, né? Para que você dê um passo. Porque, às vezes, até pelo fato da zona de conforto, você está ali e não consegue avaliar o próximo passo. Porque está acomodado. E aí você tem, né, como liderança, vem dar aquela cobrada. Ah, mas o chicote estralava, viu? Todas essas pessoas aí, ó, a cobrança era muito forte em cima. Era bem enérgica mesmo. O chicote, como se dizia minha mãe, estralava, estralava grande. E hoje, eles me agradecem. Me agradecem muito por eu ter ficado brava por tantas vezes e tirar eles da zona do conforto. Gente, quando a gente fala de brava, né, não é aquela pessoa carrasca também, porque eu sei o potencial da Alessandra e entendo como é o trabalho que ela desenvolve, né, até pelo lado terapêutico aqui falando. Ela não é essa pessoa carrasca, é porque realmente precisa de pulso firme. Eu acho que a regra ela é sempre clara. Então, quando eu falo brava, é em cima da regra. Então, eu falo que a regra ela é clara. Quando você vai trabalhar numa empresa, a primeira coisa que você tem que fazer, por isso que às vezes acontece das pessoas entrarem nessa área do vitimismo, dos mimizentos, as pessoas procuram também vagas em lugares que não condiz com a realidade dela. Tá? Eu não tenho preconceito nenhum de nada. Mas, por exemplo, eu vou pegar uma pessoa extremamente voltada para o perfil roqueiro, skatista, e vou colocar, por exemplo, numa loja de roupa fina. Não casa. Ou o dono da loja vai fazer algo que vai ofender essa pessoa vai fazer algo que vai ofender o dono da loja. Porque é perfil que não combina. O skatista vai trabalhar onde? Em lugares, mas só um modo de dizer assim, numa loja de produtos, de roupas esportivas. Né? E a pessoa de loja de roupas finas vai procurar quem? Uma outra pessoa um pouquinho mais voltada para o como que fala? Para um designer, né? Uma pessoa um pouquinho mais diferenciada, com alguns outros trejeitos, uma pessoa que procura um outro tipo de treinamento, de evolução, de aprendizado. Né? Então, são evoluções diferentes. O do skatista está tudo bem, e faz parte, e tem que ter mesmo, porque é a cultura, e as pessoas fazem isso. Eu vejo muito isso. Eles vão mandando currículo e vão mandando para qualquer vaga. Gente, por favor, enviem currículos, mas enviem para as empresas que você se conecta. Não envia à toa. Né? Envia para a empresa que, se você acredita na política daquela empresa, né, nos valores dela, envia. Se você não acredita, se é algo que não casa, não adianta. Tem um exemplo bem bacana. Esses dias eu estava fazendo uma palestra e aí, dentro de tudo que estava sendo falado, nós tivemos uma conversa desse tipo. O que você quer fazer da sua vida? O que você deseja, né? Estou desempregada, quero trabalhar com o quê? Qualquer coisa. Gente, esse qualquer coisa já não existe, né? Já começa por aí. E aí você fala assim, tá bom, faço qualquer coisa. Então você vai vender lá na rua. Ninguém quer saber de fazer venda. Então não é qualquer coisa. Precisamos saber realmente o que queremos para ser contratado. E a empresa também. Qual é o funcionário que ela está escolhendo, né? Exatamente. Tem uma empresa que ele pediu um perfil de funcionário, para mim foi diferenciado. Ele pediu algumas coisas assim que fazia tempo que eu não escutava. E aí eu falei, mas que bom que ele está realmente direcionando mesmo, sabe? Ele está ticando aquilo que ele realmente quer para dentro da empresa dele. Eu achei assim, na hora, sabe quando... Aí eu falei, poxa, né, que legal, porque o que acontece? As empresas mandam uma vaga, de repente, muito superficial,
E aí acontece também o inverso. A empresa contratando qualquer pessoa ou a pessoa pegando qualquer emprego. Então, assim, agora isso é um conselho para a pessoa. Se você falar, eu trabalho de qualquer coisa, então faça o seu melhor nessa qualquer coisa, até você conseguir achar algo que realmente faça sentido para você. Mas enquanto você tiver nesse emprego que você aceitou porque você estava desempregado e precisava servir a qualquer coisa, como você mesmo disse, dê o seu melhor. Porque às vezes é nessa qualquer coisa que alguém vai te olhar e vai gostar de você e vai ser o grande pulo do gato, que nem você imaginava. E é dali que você sai e vai para algo muito maior. Às vezes a oportunidade está tão escondida e a gente perde ela por besteira. E talvez a pessoa se descobre, inclusive, né? De repente está ali, eu entrei nisso só por conta da grana. Mas, de repente, acaba se descobrindo numa nova profissão. Elisângela, eu há 20 anos atrás, quando eu entrei para trabalhar na empresa, eu não entrei pensando que eu ia ser a diretora geral do grupo. Que acima de mim só existiria o dono, eu ia responder só para o dono. Eu não entrei pensando nisso. Eu entrei que eu tinha um propósito, que era dar para os meus filhos aquilo que eu podia fazer de melhor. Então, para isso, eu precisava ganhar um bom salário. Então, todo dia, eu levantava, ia para a empresa para fazer o meu melhor. Eu tinha um chefe, ele era muito chefe, ele realmente era carrasco, ele humilhava a gente, eram umas coisas muito estranhas. E eu tinha uma diretora, eu falo que ela tem o dom da palavra, ela falava com a gente de manhã à tarde, a gente estava entregando a meta. Uma pessoa assim que eu tenho um carinho, uma gratidão enorme. Há muito tempo não falo com ela, não a vejo, mas eu tenho por ela um carinho e uma gratidão enorme. E eu só cheguei aonde eu cheguei porque tudo o que a empresa me deu para fazer, eu fazia com amor. E por mais que fosse algo que eu não gostasse, eu aprendi a gostar. Igual você falou, foi exatamente o que você disse. Eu aprendi a gostar. E as coisinhas que eu não aprendi a gostar, eu pelo menos tirei algum conhecimento daquilo. Que hoje é o que me deixa tão rica de conhecimento quando algum empresário, seja eu presa, que eu falo que é um empresário muito sozinho mesmo, que trabalha só para ele, ou um empresário mesmo de grandes empresas, fala e que eu posso conversar com a pessoa sem passar vergonha. Porque não é algo que eu gostava, mas que eu aprendi, pelo menos, a falar sobre aquilo. E eu acho que o repertório é tudo, né? Quando você tem um bom repertório, você senta em qualquer mesa, essa que é a verdade. E buscar conhecimento a todo momento. Ai, que linda essa frase. Buscar conhecimento a todo momento. Lembrando que tem uma fala aí que todo mundo diz, né? Não dê panela para suas mães, não, tá bom, gente? Nós estamos aí, com as lojas Montreal, trazendo cama, mesa e banho, vestuário, tem umas coisas lindíssimas com uns preços maravilhosos. A La Nova, gente, aquela loja incrível, com umas peças maravilhosas também. Sua mãe vai adorar. E a Clore Story. Gente, a Clô. Nossa, o Fabrício e o Fernando tem um atendimento incrível também. Corram lá, dá uma chegadinha, vai buscar o presente da mamãe. Aproveita, não esquece, deixa de dar panela, hein? Já foi essa fase. Alessandra, voltando aqui para a nossa conversa, que está incrível, né? Já falamos tanta coisa. E para esse ramo que a gente está encaminhando, né? Que você está vindo, está trazendo novidades, inclusive. Vai acontecer muita coisa em breve que a gente vai anunciar, viu? Eu quero estar ali do lado dela, porque sim, ela também me motiva no crescimento. E aí, com essa fase nova da mentoria, você está trazendo algo novo. Fala um pouquinho disso. É o que eu falei já hoje com você, que eu sempre fiz isso, eu só não sabia que tinha um nome de mentor. Mas eu já trabalhava muito isso em pessoas. Hoje até eu estou usando um nome um pouquinho diferente, que é o Life Designer, né? Que, na verdade, é desenvolver vidas, mas com propósito. Então, eu não quero ter um plano, chegar e falar assim, esse é meu plano.
segue isso. Não, eu quero ter algo especial para a Elisângela. Tá? Então, a Elisângela precisa, então eu vou fazer algo diferenciado em cima do propósito da Elisângela. Eu não quero uma fórmula pronta. Tá? Então, é isso que agora eu já venho fazendo, forte com pessoas, agora eu já estou indo já com alguns parceiros com empresas, e quero criar, assim, Elisângela, coisas gigantescas. Tá? Eu quero palcos assim milionários mesmo, de gente, milionários que eu falo que é de milhões de pessoas, tá? E quero levar essa minha voz de uma pessoa que tentou já há quase 30 anos atrás, tentou contra a própria vida, que saiu de uma depressão profunda, alguém que pegava latim e papelão na rua, e todo esse processo que a gente cria e que nos dá uma frustração muito grande de achar que é só aquilo, é isso que eu quero levar. E eu quero levar isso tanto para as pessoas, né, como um desenvolvimento humano. Hoje eu falo que eu sou uma facilitadora do desenvolvimento humano. É isso que eu sou. E levar isso para o ramo empresarial. Porque no ramo empresarial, o que eu falo muito nas minhas palestras? Existe o chão de fábrica, existe uma lacuna e existe a gestão. Então, às vezes, nós temos as vagas de gestores, mas na própria empresa, nós não temos pessoas que queiram se candidatar a essa vaga por N motivos. Às vezes motivos externos e às vezes motivos internos. E aí é esse trabalho que eu gosto de fazer dentro da empresa para que o plano de carreira funcione. Porque, às vezes, é muito melhor, gente, quem trabalhou comigo sabe, é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais gratificante, gostoso, quando você faz um colaborador seu crescer, do que você ficar buscando lá fora. A pessoa que está ali dentro, ela já te conhece, ela já conhece a cultura da empresa, ela já sabe os defeitos, as qualidades, tudo. Então, se você despertar nela essa vontade de querer crescer ali dentro, nossa, é maravilhoso. Sem contar que a empresa, ela também se torna uma extensão da sua casa, você se torna família, né? E quando você assume esse papel de, opa, eu vou buscar mais conhecimento e crescer dentro da onde eu já estou, fica melhor para todo mundo. Elisângela, quantas horas por dia a gente passa trabalhando? Quantas horas a gente passa dormindo? E quantas horas nós passamos nos divertindo? Então, por esse cálculo, a gente já sabe que se você, pelo menos, não trabalhar em algo que te faça, não vou nem falar feliz, que te faça bem, que conecte com você, você vai chegar lá nos seus 100 anos, você vai olhar para trás e vai falar que a maior parte da sua vida você foi infeliz. Então, o resultado dessa conexão é fazer com que o colaborador e o empresário, a empresa, se conecte para que você tenha, pelo menos, o maior tempo de vida bem, conectado com algo que te faça bem. Hoje é triste, às vezes, a gente vê em algumas entrevistas, a pessoa nem está trabalhando ainda, já amaldiçoando, porque é esse o nome que eu uso, tá? Amaldiçoando o emprego passado. Se você está dentro de uma empresa e que você não está feliz, por isso que eu falei sobre dar o seu melhor, não amaldiçoa quem te dá o dinheiro, por menor que seja, mas é o dinheiro que coloca o pão na sua mesa todos os dias. Ah, mas meu chefe, mas a empresa é isso, a empresa é tóxica, é aquilo. Sai dela. E faço também esse trabalho com o empresário, tá? Porque se é um empresário tóxico, se é um empresário que faz... Esses dias eu tive uma empresa pedindo algumas vagas e ele tem uma rotatividade ali de 20 funcionários por mês. O turnover dele é... E aí eu fui ver o porquê e descobri o porquê. Então eu faço esse trabalho também. O porquê
que o turnover dele é tão alto assim? Então, também tem, não é só o empregado, tem o lado do empregador também, que é aquilo que a gente falou. Eu sempre fui muito enérgica, mas em cima do certo, pelo certo. Agora, alguns passam da energia e aí acabam fazendo, né, meu amigo empresário, o certo pelo errado. Aí você perde a razão, aí não adianta. Aí não tem jeito. Aí não né? tem jeito. Uma coisa que é bem bacana isso que você está falando, porque é o seguinte, a rotatividade também não é legal para a empresa nem para o funcionário, né? E hoje em dia está tão difícil uma mão de obra qualificada que o funcionário não se qualifique e a empresa acaba tendo que ficar buscando no mercado. Então, quando você tem um funcionário que você possa realmente trazer ele para aumentar, para subir ele de cargo, né? Valorizar ele é melhor de dentro, porque se você traz de fora, o funcionário também se sente desvalorizado, não é? O funcionário também se sente. Às vezes ele não quer. É igual o filho. O filho não quer, aí você compra para o outro, aí ele fica com ciúmes, porque você deu para o outro e não deu para ele. Mas você não queria. Não, eu não queria. Não é que eu não queria. Mas Não você era bem também, assim. não era bem assim. Por que você não me pegou na minha mão? Por que você não me ensinou? Então, isso acontece. A hora que você coloca uma outra pessoa, aí... Mas por que não falou comigo? Por que não deu para mim? Elisângela, é exatamente isso que você está falando. O diferencial do Instituto Alessandra de Matos e da Sete Lavoro é fazer esse trabalho. Hoje, o desenvolvimento humano está muito forte em tudo. Em tudo. Eu falo que o futuro é isso. A mentoria inversa, tá? Porque você vai ver muita gente nova dando mentoria para gente mais velha, mas sempre apoiada no processo tecnológico. Isso não tem jeito. Só que os produtos em cima de soft skill e bem-estar vai crescer muito, porque a parte técnica ela vai cair cada vez mais, porque as pessoas vão investir cada vez mais no desenvolvimento humano. Né? E é isso que eu estou fazendo, porque às vezes não adianta só eu treinar o patrão. De repente o cara tem um turnover alto porque ele não consegue enxergar que às vezes nem é ele, tá? Às vezes é o diretor dele, o gerente dele que não trata. Eu vou falar para você, eu já tive isso dentro das minhas escolas. Eu falo assim, gente, mas por que não para? Não parava por quê? Porque tinha uma pessoa que era a causadora daquilo. Então, é esse o olhar que tem que ter. E, ao mesmo tempo, fazer aquilo que hoje está todo mundo procurando, que é o comportamental. As pessoas, hoje, às vezes, elas falam assim, o que você precisa da parte técnica? Eu não preciso muito, não, mas eu preciso que você avalie a parte comportamental da pessoa. Eu preciso que você meça em relação aos empregos anteriores, sabe? E me passe uma avaliação do perfil dela. Então, o comportamental ele está falando muito alto, tanto para quem contrata quanto para quem é contratado. E essa é onde eu entro, é nessa lacuna de fazer com que essa conexão aconteça. E para acontecer, se eu precisar desenvolver o empregado, eu desenvolvo o empregado. Se eu precisar desenvolver o empregador, eu desenvolvo o empregador. Muito bem. E aí tem aqui o Giovanni Rodrigues dizendo o seguinte: a Alessandra é um belo exemplo de liderança transformacional. O ambiente profissional acabou me proporcionando uma melhora, inclusive no meu pessoal, e está achando o assunto muito interessante. Muito obrigada, viu, Giovanni, por compartilhar. Realmente, a Alessandra, a gente percebe que ela vem e empurra, traz essa estrutura para cima, né? Dessa lacuna que você está trazendo das empresas, a geração Z, como é que está isso? Elisângela, eu tenho a geração Z em casa, mas e sabe o que eles falam para mim? Quando eu falo assim para ele, porque a geração Z, eles chegam, você viu a pesquisa que saiu da geração Z? Você viu não sei o que da geração Z? Aí eu olho para a cara deles e falo assim,
Eu não me culpo, porque olha o que eu tenho aqui. Porque os meus filhos é da geração Z, mas são meninos que saem de casa para trabalhar 9 horas da manhã, e enquanto eles não tiverem com aquilo que eles têm para entregar, certo? 10, 11 horas da noite, eles estão trabalhando, né? Comprometidos, né? Muito, Elisângela, muito, muito mesmo. E os colaboradores, as pessoas que trabalham com a gente, sabem que o chicote estrala muito mais para eles do que para os outros, porque eu falo que eles têm que ser exemplo. E aí, eles falam assim para mim, a culpa é sua. Eu falo, não, mas a culpa não é minha, olha para vocês. Mas é da sua geração, é a sua geração que está criando a gente assim. Então, hoje, essa geração, você está tendo que ter um tipo de conversa diferente com eles. Porque eles são aquele tipo, a maioria deles é aquele tipo de colaborador que vai trabalhar e se você falar alguma coisa que ele não gosta, ele fala assim, não gostei, pega a bolsa e vai embora. Como se nada tivesse acontecido. E, tá tudo... e no outro dia volta de boa. Isso. Então, assim... É um trabalho de retomada mesmo, sabe? E aí você tem que voltar, sentar com ele, fazer ele entender, porque a cabeça deles está tão forte na tecnologia, ela é tão acelerada dentro daquele mundo ali, que eu acho que o importante para eles não está aqui fora. Por isso que eles fazem isso. E cata as coisas e vai embora, e está tudo bem. Né? Eles acham que tudo está ali dentro, e não está. Tem uma grande massa que está aqui para fora ainda. E eu arrisco a dizer, tá? Quem sabe nós vamos estar num podcast aqui, velhinhas, para ver. Adoro. Para ver isso, arrisco a dizer que essa outra leva que vem vindo depois da geração Z, vem para atacar terror. Esses eu acho que já vem para dar uma virada em tudo isso que está acontecendo agora. É o famoso vucu-vucu, né? Isso, é o famoso vucu-vucu. Vai e volta, vai e volta. Então, a geração Z é isso. É uma linguagem bem diferenciada e que você tem que trabalhar a cultura deles com bastante cuidado e com muita clareza. Porque eles são os primeiros que acontece isso. Aceita qualquer coisa e depois fala assim, mas não era isso que eu queria, e tchau, eu estou indo embora. Entendeu? Para aceitar o emprego, ele fala que ele faz qualquer coisa. Como dizia a avó, nem esquenta lugar, né? Não esquenta mesmo. Não, eu aceito qualquer coisa. Alguns falam assim, não, eu aceito, eu quero. Que horas chega amanhã? Aí você fala o horário. Chega no outro dia, ele nem aparece. Está tudo certo, mas ele nem aparece. Então, é assim. Então, a linguagem é um pouquinho diferente. E aí, trazendo um pouquinho para o desenvolvimento humano, né? E você está entrando para essa área de palestras e tudo mais, vai ficar na pegada mais motivacional, não? Não, eu vou pegar mais na pegada mesmo de desenvolvimento, tá? Inteligência emocional. Uhum. Mas eu não sou de muito... oba-oba, né? Eu já sou mesmo, como dizem os meus filhos, faca na caveira. Mas eu acho que essa é a parte importante, realmente, de você fazer compreender. Porque o motivacional, ele te leva até um nível, ok, é bacana, mas depois não se sustenta por muito tempo. Eu acho que quando você vem e mostra a realidade nua e crua, é o que vai funcionar. Eu acho que o motivacional, Elisângela, é algo bem legal, eu já fui, né? Algo fantástico, igual você falou, dá um up. Mas o que o empreendedor precisa fazer, se ele quer seguir também, e é importante, tá? Os colaboradores estarem sempre motivados, porque tem muito trabalho que é rotina. E tudo que é rotina acaba. Até casamento, caiu na rotina, acabou, não é assim? Então você tem que estar sempre mudando a energia do lugar. E se você tem alguém dentro da empresa treinado para fazer isso, de agitar a galera, sabe, criar essa motivação diária, é muito mais importante do que você ficar, às vezes, participando de palestras motivacionais. Porque a palestra, como você disse, ela é importante, ela dá aquele pico, mas depois precisa manter. E aí você pega leva numa palestra, dá aquele pico, e depois pega um colaborador e treina ele para que ele consiga manter aquela energia
que a palestra trouxe. E multiplicar para a empresa. Isso. Mas eu não sou a palestrante motivacional. Eu sou a palestrante de faca na caveira. Eu também tenho essa pegada aí um pouco mais enérgica, né? Eu gosto da coisa um pouco mais séria. Gente, estamos já aqui, já encaminhando para o nosso final. Já agradecendo você que ficou aqui com a gente, né? Muito obrigada. Mas antes de terminar, vai lá, se inscreve no nosso canal, coloca o dedinho lá no sininho, gente, para poder ajudar a gente a subir, crescer esse canal ainda mais, entregar mais conteúdo, compartilha, comenta, fala para os amigos o que está acontecendo aqui, né? Que a gente está entregando um conteúdo incrível, a gente está aqui trazendo informações preciosas, entregando na TV, entregando na internet, nas redes sociais em geral. Siga o Debelas, que a gente aí está realmente crescendo, trazendo coisas que serão importantes daqui para frente. Não é só um bate-papo, são conteúdos realmente relevantes em todas as áreas. Nós vamos falar aqui de beleza, nós vamos falar de moda, nós estamos trazendo bastante conteúdo no lado empresarial para, né, eu acho que despertar mais ainda nas pessoas algo grande, algo precioso. E a Alessandra falou muito sobre isso hoje. Alessandra, eu quero te agradecer e que você também faça os agradecimentos para o público. Antes de mais nada, eu queria mandar um beijo para a minha geração Z, que são meus 4 de casa, minha menina e mais meus 3 meninos, e em especial ao Ronaldo, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Ronaldo. E agradecer todo mundo que entrou, as perguntas, né? Estou muito feliz por todo mundo que me motiva, que me segue, né? Agradecer principalmente a você, Elisângela, que está sempre comigo, né? Me acompanhando e me motivando também. E falar para todo mundo que todo ser humano carrega com ele um potencial gigantesco adormecido. E que todo mundo precisa, em algum momento da vida, ter o seu mentor para que esse dragão seja acordado. Então, desperte o dragão que tem dentro de você. Uau. Obrigada, Elisângela, e até a próxima transformação. Amém. Beijo, beijo, gente. Boa noite.